Vamos lá então, filho? Cria o grupo aí e vamos embora. Beleza? Bora lá. Na aula passada, a gente falou de formas canônicas, tá? Para as funções lógicas, né? E aí, qual que era a ideia, tá? A ideia básica é que eu tenho duas formas canônicas, uma delas que eu chamo de soma de produtos canônica, tá? E aí a ideia é que se eu tiver uma função, por exemplo, de variáveis a, b e c, isso aqui seja uma soma de mintermos. E os mintermos são termos produto com exatamente n variáveis da função. Então, por exemplo, AB barra C mais A barra BC mais ABC. Por exemplo, é uma função na forma canônica. Uma função de 3 variáveis está escrita na forma canônica de soma de produto. Tranquilo? De forma semelhante, eu posso definir uma na forma de produto de somas. E a ideia é que se eu tiver aqui uma função g das variáveis a, b e c, eu quero escrever ela na forma de multiplicação de max termos. E max termo é um termo soma com exatamente n variáveis, nesse caso aqui 3 variáveis. Então, alguma coisa assim. A barra mais b mais c barra vezes a mais b barra mais c barra vezes a barra mais b barra mais c barra. Todo mundo bem com isso? Todo mundo bem com isso? Tá? Ainda na aula passada, a gente viu que a forma canônica que envolve os mintermos, ela está relacionada com as linhas da tabela verdade, onde a função é 1. Então, se eu fosse escrever a tabela verdade dessas funções aí, A, B, C, tem 3 variáveis, então tem 8 possibilidades de combinações de entrada e saída. De entradas, né? Tem 8 combinações. A função f é fácil de ler se eu olhar e falar assim, qual é a linha da tabela que está associada a esse mintermo? A linha 101. Então, eu sei que nessa linha 101, essa função é 1 por conta daquela primeira parcela ali, por causa daquele primeiro mintermo. Esse mintermo está associado com a linha 011, e ele diz para mim que essa função é 1 nessa linha. E esse termo aqui está associado com a linha 111, ele diz para mim que essa função é 1 nessa linha e 0 no resto. Ok? Então, eu sei onde a função é 1, onde ela não é 1, ela é 0. Então, é essa a tabela verdade da função. Todo mundo bem com isso? Todo mundo ok? Já aproveitando, então, o ensejo aqui. Tem uma outra notação que vai ser eventualmente mais comum, que é um pouco mais compacta, tá? Isso aí é soma de várias coisas, né? Na matemática a gente escreve a soma assim, certo? Soma de várias coisas, tá? Quais coisas? A, B e C. Tem as 3 variáveis aí, né? Eu preciso saber quantas variáveis tem no meu problema para poder saber o que está acontecendo, tá? A, B e C. E o que é que eu estou somando? Tá? Eu estou somando o mintermo, vou chamar aqui de M. M pequeno. Tá? M pequeno. Eu tenho o mintermo 5, que está relacionado com a linha 5 da tabela. Dado que a linha 5 é a 6ª linha, a gente começa a contar aqui do 0. Eu tenho um mintermo da linha
3 e eu tenho o mintermo da linha 7. Então, isso aqui é o mintermo 3, o mintermo 5, o mintermo 7. Todo mundo ok com essa anotação também? Todo mundo belezinha? De maneira similar, no caso aqui da função g, os max termos indicam para mim onde a função é zero. Onde a função é zero. E aí presta muita atenção, porque a lógica aqui é a lógica negativa. Então eu tenho um max termo aqui associado à linha 101, 101, e aí ele funciona invertido, tá? Então eu sei que na linha 101, essa função g é zero. Eu tenho um max termo 011, então eu sei que aqui é zero. E eu tenho um max termo da linha 111, então eu sei que aqui é zero. E onde a função não é zero, ela é 1. Então é 1. Tá certo isso? Tá certo isso? Sim? Tá certo isso? Ah, pergunta sincera, tá certo isso? Sim? Vamos conferir, porque agora eu fiquei meio com o pé atrás do que eu mesmo fiz. Vamos conferir. Essa função aqui vai dar zero se qualquer uma das parcelas individuais der zero, certo? Então vamos checar uma delas aqui, que aí a gente já sabe se a coisa está funcionando ou não. Essa parcela aqui, ó. Essa parcela aqui. Naquele caso da linha 111, eu tenho 0 mais 0 mais 0. Que de fato dá zero, né? Quando somar. Então essa coisa toda aqui dá zero, multiplicar por qualquer coisa dá zero. Então tá certo essa lógica, parece. Todo mundo bem com isso? Todo mundo ok aí, gente? Sim? Da mesma forma, eu posso escrever isso aqui numa outra notação. Produto na matemática a gente escreve assim, né? Um π grande. Das variáveis A, B e C. E eu estou multiplicando os max termos, M maiúsculo, referentes às linhas 3, 5 e 7. Certo? Esse negócio aí é o quê? É, cara. Produtório, que você estudou lá na matemática. É π de produto e sigma de soma. Pois é. É que você não está lembrado, mas tem. Sim. Das linhas correspondentes a cada um daqueles max termos ali. Mas, por exemplo, na soma de produto, que é ABC, que seria 0, 0, 0, seria Não entendi. Hã? lá na soma de produto, o último ABC, que você botou 7. É a linha 7 que fica? Exatamente. Esse mintermo aqui, ó, corresponde à linha 7 da tabela. Mas aí o A não seria 0 vezes 0 vezes 0? Que? Não seria 0, 0, 0? Não seria 0, 0, 0 o quê? O A não está ligando nem o A nem o B. Eu não estou entendendo a sua pergunta. É tipo, nesse último aí, o A não é correspondente a 0. Aqui, o que tem? Não, no de cima. Aqui, Isso. o que tem? Na última que você citou, o A está correspondendo a 0. O B também, você não? Por quê? Não sei, eu tinha entendido assim, quando você foi preencher. Não, o que eu disse é que esse mintermo ABC, ele vai ser 1 na linha 7. Exatamente, faz a conta aí. Bota A igual a 1, B igual a 1, C igual a 1. Quanto é que dá? A, B, C.
1. Bota qualquer outra coisa, quanto é que vai dar? Só que aí na linha 7 não ficou 0. Porque a linha 1 é 0. Ah, porque tá, aqui está dizendo. Ah, não. Você começa a contar. Porque é esse 1 aqui, ó. Eu não estou entendendo o que você tá confundindo. É que você está contando 1, 2, 3, 4. Não. 0, 0, 0 é 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, ele estava contando errado as linhas mesmo. Conta certo essas linhas aí. Todo mundo bem? Esclareceu? Todo mundo ok? Então, esquema de forma canônica. Tá? Daí, a gente propôs, e aí a gente começou a analisar uma ideia de, em vez de representar a tabela verdade como uma tabela, vamos representar a tabela verdade como um mapa bidimensional. Certo? E aí, eu vou fazer aqui com XY. Opa. 0001, 1011. E aí o que a gente fez? Tá? A gente olhou e falou assim, tá bom. Para cada linha da tabela, vamos criar uma célula. Então eu tenho aqui a célula do 0. E aí eu defini com vocês aqui o que eu chamei de vizinhança lógica. Tá? Todas os vizinhos da linha 0 são aquelas linhas onde eu só mudo um bit. Então, no caso, ó, daqui para cá só mudou um bit. Daqui para cá só mudou um bit, certo? Tá? Isso quer dizer que a linha 0 é vizinho da linha 1 e é vizinho da linha 2. Vizinho da linha 1, vizinho da linha 2. Desenho um do lado do outro. A linha 1 é vizinha da linha 0, já está lá do lado, e ela é vizinha da linha 4. Por que essa cara, filho? Tipo o quê? Se eu estou no 01 e mudar o bit da direita, eu vou para o 00, que é a linha 0. Se eu mudar o bit da esquerda, vai para 1, que é a linha 3, né? Tudo bem? Isso quer dizer que a linha 3 é vizinho da linha 1. Só que na hora que eu escrevo isso, eu estou dizendo que a linha 3 também é vizinho da linha 2. E é mesmo, né? A linha 3 é vizinho da linha 2. Aliás, porque eu sou burro. A linha 3 é vizinho da linha 2, de fato. Tranquilo? São todas as vizinhanças representadas aí. E aí, presta muita atenção. Tá tudo aí representado aí, né? 0 e 1, 0 e 1. Tudo bem? Tá todo mundo aí. Certo? Peraí, por que o 0 é vizinho da linha 2? O 0 é vizinho da linha 2, porque a linha 0 é 0, 0. Os vizinhos são 1, 0, que é o 2, e o 0, 1, que é o 1. Aí, depois, proximidade. Hã? É por conta da proximidade da tabela. Não é por causa da proximidade da linha da tabela. Cuidado, é a proximidade lógica de só mudar um bit. Então, o esquema é tipo a distância de um quadradinho do outro e a quantidade de bits que mudou. A distância de um para o outro é a quantidade de bits que mudou? Não é distância, mas tipo, se está encostado. Se está encostado lateralmente ou em cima e embaixo, só mudou um bit, sim. Tranquilo? E essa é a regra mesmo, tá? Só mudou um bit. Isso é importante porque é assim que vocês vão decorar e é assim que vocês vão ficar operando para não ficar pensando demais. Tranquilo? Aí, usualmente, a gente escreve aqui, tá? Um sistemazinho de coordenadas, vocês vão ver que a gente vai usar bastante, porque os mapas vão crescer, eles vão ficar muito úteis, tá? Então, se aqui é x, o x está crescendo para lá e o y está crescendo para cá, essa célula é a célula 00, essa
célula aqui é a 01, é a do 1. Essa daqui é a célula, o 2 ali, 10. E o 3 é a célula 11. Beleza? Todo mundo bem? Beleza. Qual parte? Qual quadradinho? Como que você não entendeu? Só estou dizendo que é isso aí. Estou definindo uma coisa nova. A gente não usou para nada aí. Quando você falou que o x vai para lá e o y para lá, não entendi como é que você definiu o que é 0 e O endereço? Sim. Uai. A linha 0 não é o correspondente às entradas 0 e 0? A linha 1 não é correspondente às entradas 0 e 1? A linha 2 não é correspondente à entrada 1, 0? X igual a 1, y igual a 0? E a linha 3 não é quando é x igual a 1, y igual a 1? Uai, então fiz um sisteminha de coordenadas ali com x e y. Só observando o que tem que ter em cada um. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Todo mundo ok até aí? E aí como é que a gente usa isso, tá? De alguma forma. A gente preenche a tabela, a gente preenche o mapa com as posições onde isso aqui é 1 e as posições onde é 0. Vamos ver que vocês vão tender a colocar os 1s e não marcar os zeros, para não poluir demais, tá? Então vamos imaginar essa função aqui. 1, 1, 1. O que está escrito aí? Está escrito o seguinte. Na linha 0, 0 a função é 1. Na linha 0, 1 a função é 1, que é esse aqui. Na linha 1, 0, que é esse aqui, a função é 1. Na linha 0, 0 a função é 0. Que é aquela que eu estou deixando em branco ali. Que? Na linha 1, 1, que é a linha 3. Ok? Então, essas duas coisas aqui são sinônimos, tá? Essas duas coisas são sinônimos. E qual a vantagem na tabela verdade? Foi o que a gente começou a olhar na aula passada. Ela me permite identificar termos que eu consigo botar em evidência para poder simplificar a função, tá? Então, por exemplo, na hora que eu olho dois vizinhos, eu estou escrevendo o seguinte. A célula 00 é A barra, B barra. A célula 01, ela é A barra, B. E aí, na hora que eu estou fazendo aquele agrupamento ali, eu estou dizendo o seguinte. Isso aqui é igual a A barrado, B barra mais B. B barra mais B igual a 1. 1 vezes qualquer coisa é a coisa. Certo? E aí, para você não precisar ficar fazendo a continha toda hora, você vai fazer o agrupamento ali que eu fiz de vermelho. E aí, na hora de ler o agrupamento, você vai perguntar: o que é que todas essas células que estão marcadas têm em comum? Elas têm em comum que o x é igual a 0. Então, isso aqui é o x barrado. Eu botei com A ali do lado porque eu fui burro, mas A é x e o B é y. Vocês entenderam, certo? Mesma coisa se eu fizer aqui, o agrupamento amarelo. Não tem problema usar o 1 mais de uma vez. Porque a gente viu que x mais x é igual a x. Então eu posso ficar copiando e usando cada um desses aqui quantas vezes eu quiser. Tá? E aí o agrupamento amarelo está falando para mim que... Está falando assim, x barra y barra mais x y barra é igual a y barra x barra mais x, que é igual a y barra. Onde? Não, x, y barra, né? X, y barra. X, y barra. O que está aqui em cima é o x, o que está aqui, que aqui é o y. Se você quiser fazer diferente, você pode fazer. Você ajusta o seu mapa. Mas você sacou?
você vai querer fazer a ordem alfabética, começando aqui e depois vindo para cá. Tá? E se você não fizer, você dificulta a minha vida, porque é assim que eu vou fazer o tempo todo, e é assim que eu espero ver também. Mas se eu ver diferente, obviamente que eu vou tentar... Eu vou ter que parar e pensar e ver se está certo ou não, mas não vai ser mais tão automático de eu só olhar lá no meu gabarito e ver se você acertou ou não. Tipo, o cara crachar, entendeu? Mas é da vida, isso aí é problema meu. Só que você não quer dificultar o trabalho de quem vai corrigir tua prova, né? Convenhamos. Todo mundo entendeu isso aqui? Todo mundo bem? Então, beleza. Você já entendeu o mapa, tá? O que eu vou fazer aqui agora é só aumentar para mais variáveis. Todo mundo bem? Posso avançar, então? Então, vamos lá. Presta muita atenção no que vai acontecer agora. Porque se você entender o que vai acontecer agora, você vai entender o que acontece para ir aumentando o tamanho das variáveis. Tá? Presta muita atenção no que eu vou fazer agora. Na hora que eu quero aumentar... Imagina que eu quero botar mais uma variável aqui, W. W. Como é que vai ficar essa tabela verdade? Vai ficar assim, 000, 001, 010, 011. E vocês concordam comigo que isso aqui está igual ao que já estava antes, só que tem um 0 na frente? Só que é o que já tinha antes, não é? Do lado de cá é o que já tinha antes, não é? Então vocês concordam comigo que a tabela de duas variáveis aparece dentro da tabela de 3 variáveis. Vocês estão vendo ali? Está todo mundo vendo isso? Isso quer dizer que o mapa de 2 variáveis aparece dentro do mapa de 3 variáveis. Está todo mundo vendo isso? Então tá. Completando o mapa, completando a tabela. Vai ter mais 4 linhas aqui que são 100, 101, 110, 111. Não é isso? É isso, filho? Tá acordado, filho? Tá? É que você não tá reagindo, velho. Você não tá reagindo, cara. Tipo assim, os aparelhos estão indicando que você tá, sei lá, um coma. É porque quando você fez a parte de baixo, eu fiquei tentando entender por que a linha W ela inverteu. Ué, porque eu preciso listar todas as combinações. E da outra continua igual? Quê? Da outra continua igual a x. Não entendi. O que continua igual? Você não precisa listar todas as combinações? Essa parte você disse que continua igual? Essa parte continua igual ao que já tinha, não é? É exatamente isso que eu quero que você veja. Essa parte aqui, a parte que eu marquei em vermelho, deixa eu marcar cores diferentes. A parte que eu marquei em vermelho é a tabela, são as coisas que tem na tabela verdade de 2 variáveis. Aí eu quero que você perceba aqui. Primeira coisa, quando eu aumento uma variável, eu dobro o número de linhas. Que eu multiplico por 2 a quantidade de coisas que eu consigo fazer. A tabela de 2 variáveis está aí dentro, marcada em vermelho. Então, tudo que acontecer com a tabela de 2 tem que acontecer com a tabela de 3 variáveis também. Segunda coisa, que é o que você percebeu, e é exatamente o que eu queria chamar a atenção. Essa parte aqui é igual a vermelha, não é? Essa parte é igual a vermelha, não é? Isso quer dizer que tudo que acontece com a metade de cima tem que acontecer com a metade de baixo. Do ponto de vista lógico. Isso quer dizer que a parte vermelha, vocês concordam comigo que era essa que é a lógica de ler ela no bidimensional? Sim? Beleza. Se a parte amarela é uma cópia da parte vermelha, isso quer dizer que... Eu vou literalmente copiar, tá? Vou fazer um copia e cola aqui. Copy, paste... Deixa eu limpar aqui. Isso quer dizer que tem que ter isso aí, né? Tem que ter isso aí de alguma forma. Tem que ter 2 desse, não é? E a parte de cima funciona do jeito que a gente viu ali atrás, a parte de baixo funciona do jeito que a gente viu atrás. E as duas juntas têm que funcionar, continuar funcionando com a mesma lógica. Todo mundo bem?
Agora a pergunta é, como é que eu encaixo um no outro? Porque o mapa é para juntar os dois agora. Num mapa de 8 células. Tá todo mundo bem? A pergunta é essa, como é que eu junto um no outro? Eu junto um no outro identificando quem são os vizinhos de cada célula. Beleza? Eu vou limpar aqui. E eu vou escrever aqui dentro o número das células para ficar mais fácil de enxergar. Então, esse aqui é a linha 0, a linha 1, a linha 2 e a linha 3, certo? Que é a metade de cima da tabela. Aqui eu tenho a linha 4, a linha 5, a linha 6 e a linha 7, que é a metade de baixo da tabela. Todo mundo bem? Certo? Agora eu preciso olhar e falar assim, tá bom. Eu sei que o 0 é vizinho do 2 e do 1. E não é vizinho do 3. Agora a minha pergunta é, o 0 é vizinho de mais alguém? Aí a gente vai checar. Beleza? Eu vou começar, em vez de começar olhando o 0, eu vou começar olhando o 2. Vocês vão ver que vai ficar mais familiar, porque aí eu já sei que vai dar um mapa igualzinho está desenhado no livro. Se eu começar o 0 e consertar o lado do 0, vai ficar espelhado com o que vocês vão ver no livro. Eu não quero fazer isso. Tudo bem? Então vamos olhar na linha 2 e ver quem são os vizinhos. A gente já sabe que... Vou marcar aqui as linhas, tá? Estou olhando a linha 2. 0, 1, 2, que é essa linha aqui. Essa linha. A minha pergunta é, quem são os vizinhos dessa linha? Eu vou marcar os vizinhos de amarelo. Eu já sei que ela é vizinho da linha 2. Perdão, da linha 0. Por quê? Porque só mudou o bit do meio. Eu já sei que ela é vizinho da linha 3. Por quê? Só mudou o bit da direita. Eu saí de 0, 1, 0 e fui para 0, 1, 1. Só mudou o bit da direita. Qual o outro bit que falta mudar? O da esquerda. Então, quem é o vizinho? É o 1, 1, 0. Que é esse aqui, ó. Certo? Que linha é essa? Essa aqui é a linha 6. Quer dizer que esse cara é vizinho desse cara. Então, eu preciso botar o 6 do lado do 2. Beleza? E aí presta muita atenção na coisa que eu vou fazer aqui agora. Essa relação de vizinhança, ela tem que ficar fixa. Porque aqui eu já sei que o 4 é vizinho do 6, o 4 é vizinho do 5. Eu já sei esses caras, eu já sei que eles estão no lugar. Ok? Para manter isso aí, mexer no mapa, manter essa relação, vocês concordam comigo que eu posso girar assim e assim, né? Só girar não tira os vizinhos do lugar, um do outro. Tá? Só que eu já vou adiantar. Se você tentar fazer só girando, não vai rolar. Porque as outras linhas não vão encaixar. Agora, se eu espelhar, também continua funcionando. O que eu quero dizer com espelhar? Se eu fizer o mapa assim, ó, transformação assim. 6, 7, 4, 5. As vizinhanças internamente continuam as mesmas ainda. E aí o 6 fica num lugar que dá para encaixar com o 2 ali à direita. Vocês estão vendo? Então eu vou tentar fazer isso, tá? Deixa eu copiar esse pedaço aqui. Copiar. Colar. E a minha tentativa é encaixar assim. Beleza? E aí, olha só. O 2 é vizinho do 0, é vizinho do 3 e é vizinho do 6. Ok. Agora eu preciso ver os outros casos. O 7 é vizinho do 3? Porque se não for, tá errado, eu tenho que fazer alguma outra coisa. Hã? Vamos lá. A linha 7 é essa daqui, ó. A linha 3 é essa daqui. Elas são vizinhas? Sim, só mudou um bit. Então tá no lugar. Todo mundo tá vendo? Então esse troço já tá no lugar. Agora presta muita atenção, porque não acabou. Por quê? Do jeito que está desenhado aqui, e é onde vocês vão começar a se confundir, o 4 é vizinho do 6 e é vizinho do 5 somente, do jeito que está desenhado. Ele é vizinho de quem?
Ele é vizinho do 0, porque a linha 4 é essa e a linha 0 é essa. Vocês concordam que eles são vizinhos? Isso quer dizer que tem uma ligação daqui para cá, ó. Caralho, né? Calma, calma. Já vou explicar. Mesma coisa com o 5. Deixa eu até desenhar de azul. O 5, do jeito que está desenhado, está falando que é vizinho do 4, do 7, mas ele também é vizinho do 1. Porque ó, a linha 5 é essa daqui e a linha 1 é essa daqui. Só mudou o bit da esquerda, vocês estão vendo? Então essa célula é vizinha dessa, ó. Tranquilo? E aí eu vou pegar um pedaço de papel aqui. E o que eu quero que vocês percebam é que o que eu tinha antes era... Eu não sei que papel é esse aqui. Esse papel é teu? Ai, meu, obrigado. Então foi-se embora meu exemplo. Deixa eu achar outro aqui. Cada coisa que acontece. Aqui, ó. Vai servir. Antes eu tinha isso aqui, tá? O mapa estava aqui e os vizinhos estavam aqui desse lado todo. Agora o que eu fiz? Eu botei 2 mapas um do lado do outro. Imagina que eu tenho 2 aqui. Tá? Presta atenção. Eu coloquei 2 um do lado do outro. Beleza? 2 um do lado do outro. Só que eles são vizinhos aqui onde eu rasguei o papel. Só que eles também são vizinhos aqui, ó. No outro lado. Isso quer dizer que essa parada é mais assim, ó. É um tubinho assim. Tudo bem? Aquele mapa ali que está desenhado é um tubinho assim, compridinho. Esse lado aqui está aberto e eu fechei do lado de cá. Todo mundo entendeu o que aconteceu? Porque eu fiz assim, ó. Fiz enroladinho. E é isso daqui que está desenhado ali. Só que eu não vou ficar desenhando um 3D porque vai ficar complicado pra caramba. Pergunta, depois passo. Aí eu já não sei, filho. Mesma coisa de botar um vetor, não sei, já complicou demais. Precisa de mais uma dimensão. E essa é a única possibilidade. Como assim? Ah, eu estou dando uma interpretação. Sei lá se é a única possibilidade. É uma interpretação. Estou tentando facilitar um pouco a visualização de vocês de que é isso aqui que está acontecendo. Você botou um negócio do lado do outro e dobrou o papel assim. Fez um tubinho. Beleza? Cuidado, porque vai ficar louco já. Então, assim, eu estou fazendo essa analogia, mas vocês viram, eu saí de 2 dimensões para uma coisa que mora num espaço 3D. Na hora que eu fizer mais uma variável, eu vou sair para um espaço mais complicado. E já pode, sim, tá? Então, cuidado com essa coisa. Mas é para vocês meio que atentarem para essas vizinhanças. Todo mundo ok? Vamos fazer uma função qualquer e vamos simplificar para ver o processo? De usar isso aqui? Então vamos lá, ó. Presta atenção aqui. Sim. Bate a foto aí. Tem que ser mais ligeiro. Eu não botei o PDF para vocês? Das outras aulas? Então pronto, vamos lá. Então, presta atenção. Presta atenção, que eu vou botar o sistema de coordenadas e para ajudar a ler. Tranquilo? Para cá, está crescendo y, não é? Então aqui é quando y igual a 0, y igual a 1. Vocês concordam comigo? Para cá é onde tinha o x, né? Originalmente. E aí tem, ó, x igual a 1, x igual a... x igual a 0 estava aqui, x igual a 1 estava aqui, não era? No lado da direita estava assim, só que eu espelhei. Então, o x igual a 1 veio parar do lado esquerdo e o x igual a 0 veio parar do lado direito. Não foi isso que aconteceu? Eu espelhei. Beleza? E aí tem uma nova variável que é o w. Que está indexando também nessa direção, né? E aí o w é igual a 0 do lado de cá, que era o mapa, que é a parte de cima do mapa, e o w igual a 1 do lado de cá, que é o correspondente à metade de baixo do mapa, da tabela. Todo mundo pegou? O que você não pegou, filho? Peraí, o que o W foi para o lado do X? Quê?
Quem? O W? Porque aqui, nessa direção, eu tenho 4 coisas. Eu preciso de 2 variáveis para indexar. Você pode escolher, aqui você pode escolher a ordem do jeito que você quiser. Desde que você não erre. Tudo bem? Eu estou tentando reconstruir uma coisa a partir de uma coisa menor. Mas, professor, eu preciso desenhar o mapa. Eu sei que o mapa é assim. Só que eu não sei quem são essas variáveis aqui. Aí o que você faz? Você dá o nome que você quiser. Se você quiser chamar aqui de WXZ, não pode, né? Porque aqui tem que ser, sei lá, WXZ, você pode, faz do jeito que você quiser. Desde que você preencha essa coisa corretamente e leia corretamente. A ordem das variáveis não vai importar. Mas só uma coisa, por que é que a terceira variável ela foi na mesma direção que o x? Uai, filho, porque aqui não tem 4 coisas? Sim, mas por que ela foi na direção? Ah, não, entendi. Quando eu tenho 4 coisas, eu preciso de 2 variáveis para indexar, velho. Todo mundo bem? Todo mundo bem? Só que eu vou fazer na ordem alfabética, tá? E é o que eu recomendo que vocês façam. W, X, Y. Na ordem alfabética. Minha recomendação. Que é o que eu espero ver nas provas de vocês. Presta atenção aqui numa coisa. Presta atenção aqui comigo. Presta atenção aqui comigo. Daqui para cá, quantos bits mudaram? Quantos? Daqui para cá, quantos bits mudaram? Daqui para cá, quantos bits mudaram? Daqui para cá, quantos bits mudaram? Vocês entenderam a lógica de montar isso aqui, né? Coisas que estão do lado do outro só pode variar um bit. Tudo bem? Erro comum. Cara, um monte de vocês vai cometer. Vocês vão vir aqui fazer. 1, 0, 1. Vocês vão contar meio que na ordem da tabela verdade. Aí pergunta. Quantos bits mudou daqui para cá? E daqui para cá? 2. Isso quer dizer que essa linha não é vizinha dessa. Essa célula não é vizinha dessa. E aí você vai lá, vai botar a parada, vai fazer assim, vai ler como se fosse e vai errar. E aí tu errou. Então presta atenção nisso quando você estiver fazendo. Ok? Todo mundo bem? Então vamos deixar o certo aqui. 1, 0. Beleza? Vou fazer uma função qualquer aqui, tá? Estou tirando da minha cartola. 1. Melhor ainda. 1. Aqui. Vamos lá, então. Presta atenção. Claramente tem um agrupamento aqui, certo? Sim, né? Professor, mas tem 3 aqui, ó. Um do lado do outro. Você não podia pegar 3 um do lado do outro? Por que que eu não posso fazer isso? Quem? Porque esse cara não é vizinho desse. Então você não pode juntar quem não é vizinho. Beleza? Sempre vai acontecer quando você tentar agrupar números que não são potência de 2, sempre vai ter coisa que não são vizinhos lá no meio. Tranquilo? Então isso aqui não pode fazer, porque esses dois estão marcados com a seta amarela, não são vizinhos um do outro. Tudo bem? Mas eu posso fazer esse com esse, e eu posso fazer esse com esse, né? Separados. Vocês concordam com isso? E aquele que está sozinho? Tem vizinho para juntar com ele? Não tem, então ele junta com ele mesmo. Vamos ler essa função agora? Repara no processo. A pergunta é, para o agrupamento vermelho, o que todas as células têm em comum? W é igual a 0. O que mais? Y é igual a 0. Todo mundo entendeu a leitura? Então você fica repetindo isso. Essa é a pergunta que sempre dá certo, tá?
Você faz o agrupamento e pergunta o que todo mundo que está agrupado tem em comum. Aí você sai procurando no mapa, em termos das variáveis. O agrupamento amarelo. Todo mundo tem x igual a 1. Todo mundo tem y igual a 0. Tenta ler na ordem alfabética também, por favor. E o agrupamento azul? O que todo mundo tem em comum? Tem o w igual a 1, tem o x igual a 0 e tem o y igual a 1. Então, essa aí é a função minimizada. Beleza? Beleza? Outro. E se tivesse 1 aqui? Opa! Aí quer dizer então que talvez eu pudesse fazer diferente, ó. Aquele vermelho, tá óbvio que a gente pode fazer, certo? Eu posso fazer esse amarelo também, não posso? E eu posso fazer esse azul também, não posso? Certo? E eu posso fazer esse verde também, não posso? Hã? E ainda tem as pontas, né? Que eu vou desenhar aqui. Ixi, não dá pra ver, peraí. Eu nem tenho mais cor. Deixa eu mudar essa cor aqui. Fala uma cor aí pra mim. Rosa? Laranja. Eu tô tentando achar uma cor que não vai confundir. Aqui tá muito perto do rosa. Ah, tem um roxo. Ah, gostei desse aqui, ó. E ainda também dá pra fazer esse agrupamento, né? Agora tá bem colorido, hein? Tá todo mundo ok? Vamos ler todos esses agrupamentos? Pergunta, filho. Na hora da prova, tipo assim, vai ficar meio que implícito quando rolar esses casos de conseguir fazer agrupamento entre as pontas ou precisa escrever algo? Não, você faz assim, do jeito que eu tô fazendo. Tipo, dos lados ali, ó, aberto. Vamos ler esses agrupamentos tudo? Então, vamos lá. Então, a função f... Opa. A função f aqui é... Então, vamos ler. O vermelho. W barra y. W barra y barra. X barra por quê? Só o vermelho. O agrupamento amarelo. W y barra. O agrupamento azul. W, X barra e o Z sumiu. O agrupamento verde. X, Y barra. E o agrupamento roxo. X barrado, Y barrado. Exatamente. Todo mundo entendeu a leitura, né? O processo de ler, certo? Tá todo mundo entendendo? Agora a pergunta é, presta atenção. Presta muita atenção. Eu vou apagar algumas coisas só para ficar um pouco mais visível, tá? Eu vou apagar o verde e eu vou apagar o roxo. Só para ficar um pouco mais visível. Aí eu tenho aqui, ó. O vermelho é o vermelho ali embaixo. O amarelo é o amarelo ali embaixo. Olhando a equação. Olha só na equação. Esses caras aqui, dá para fazer alguma coisa com eles? Dá. O quê? Podia botar o Y barra em evidência, não é? Como é que fica? W barra mais W é igual a 1. Quer dizer que isso aqui dá Y barrado. Quer dizer que isso aqui dá para agrupar também. Que é a mesma... Quando eu faço esses agrupamentos aí, o vermelhinho, o amarelinho... não é exatamente isso que eu estou fazendo? Pegando uma variável, botando em evidência,
para sumir com as outras? Não é isso que estou fazendo? Não foi o que eu acabei de fazer? Opa, então quer dizer que, em vez de fazer, aliás, toda hora que eu identificar o vermelhinho e um amarelinho assim, um do lado do outro, esse grupo é vizinho um do outro. Tá? E aí, em vez de marcar assim, eu poderia ter feito assim, ó. Que é isso daqui, ó. Aquelas células todas que eu marquei agora em vermelho, o que todas as 4 têm em comum? Elas têm o y igual a 0. Todo mundo está vendo? Que é exatamente isso aqui, ó, que está escrito aqui, não é? Aí olha lá o verde e o roxo. Dá para fazer a mesma coisa, não dá? Que vai ficar y barra, não é? Aí a pergunta é, y barra mais y barra. Quanto que é? Y barra. Vocês concordam comigo que eu posso sumir com um desses aqui? Porque ele não faz diferença? E aí vocês estão entendendo um conceito que tem um nome meio complicado, tá? Que é, e aí eu vou voltar ao que tinha antes, para poder dar o nome. Na hora que eu fiz isso aqui, ó. Esse agrupamento aqui eu vou dizer que está eclipsado. Porque ele já está todo coberto. Eclipsar. De eclipse. Tudo bem? Não precisa decorar, mas às vezes é bom ter um nome diferente para ficar parecendo que é inteligente, não é? Vocês têm que aprender com os advogados, cara. Vocês nunca viram advogado falando no tribunal? Nem dá para entender o que eles estão falando direito. E quando você conversa com o cara no bar, assim, você fala assim, cara, o que é isso que você falou ali na audiência mais cedo? Aí o cara, não, é tipo, o cara te explica, né? Tipo assim, aí você fala, porra, pra que complicar tanto, cara? Entendeu? Mas é uma zoeira, tá? Tipo assim, isso eu tô zoando. É bom você saber o nome, porque o nome, o termo técnico, ele tem algum significado bem preciso. Mas, sim, não precisa ficar decorando. Não vou perguntar para você, o que significa eclipsar um implicante primo? O implicante primo é o agrupamento. Tipo, eu quero que você saiba usar essa parada. Tranquilo? Eu quero que você saiba identificar que se você botou vermelho ou amarelo, você não precisa mais botar o verde. Tranquilo, gente? Tranquilo? Todo mundo sacou a parada? Ué, vamos fazer então o próximo nível, né? Pode ser? Aqui é de 3 variáveis. Precisamos fazer o mapa de 4 variáveis. Aí é o mesmo processo. Vai pegar isso aqui, vai replicar ele, vai fazer alguma transformação de rodar, fazer espelho, não sei o quê, tá? Aí eu já vou dar a solução, mas é a mesma ideia que a gente está tentando fazer do pequeno para ir ficando maior. Então fica assim. Vai ter 16 peças. Tem 4 variáveis agora. W, X, Y, Z. Tranquilo? Oi? Tô deixando. Aí eu vou botar os endereços aqui. 00, 01, 11, só pode mudar um bit cada vez. 10. Mesma coisa na outra direção. 00, 01, 11, 10. Beleza? Eu vou ler com vocês a ordem daqui. Eu vou marcar agora a ordem com que seria a ordem na tabela verdade, para ficar um pouco mais fácil de vocês visualizarem. E é bom vocês decorarem logo essa ordem, porque facilita vocês fazerem as coisas mais rápido. Então presta atenção aqui. Linha 0, 0, 0, 0, 0. A linha 1, a linha 2. Linha 2 é 0, 0, 1, 0. A linha 3 é 0, 0, 1, 1. A linha 4, a linha 5, a linha 6 e a linha 7.
a linha 8, que é 1, 0, 0, 0, a linha 9, a linha 10, a linha 11, 12, 13, 14, 15. A lógica é a mesma. A casinha que está uma do lado da outra, duas casinhas que estão do lado da outra é vizinha. Quadrante mais fácil, mano. Meio que pensa aqui em cima, embaixo é par e no meio é ímpar. Como é que é o bagulho, velho? Como é que é o negócio? Peraí. Peraí, que eu não peguei. Como é que é o negócio? Olha, pensa, nas primeiras casas 0, 4, 12 e 8, na última 12, 6, 14 e 10. Isso. E no meio é tudo ímpar. Você tem razão, mas... Recebam, é. É isso aí, é isso aí. Tipo, se isso te ajudar, usa isso. E ele tá assim, isso é óbvio. Botou no bolso. Presta atenção. Presta atenção. Aqui atrás, presta atenção, porque agora eu não consigo fazer no papelzinho mais, tá? Isso aqui era vizinho disso aqui, não era? Essa linha vermelha é a mesma, né? É a mesma linha, tá? A lógica continua igual. Essa linha aqui é essa linha aqui. Então aconteceu assim, ó, de fazer um tubinho, tá? Aconteceu. Caraca, peraí. Aconteceu aqui de fazer um tubinho, tá? Essa linha aqui é vizinha dessa linha, é a mesma linha dessa, não é nem vizinha, é a mesma. Isso quer dizer que eu estou pegando um charutinho assim, juntando essa daqui com essa daqui, ó, fazendo assim. Uma rosquinha, exatamente. Tranquilo? Isso aqui é um donut. Literalmente, com um buraco no meio. Rosquinha. É porque a rosca que eu conheço, ela não tem buraco no meio aqui no Brasil, né? É tipo um sonho. Que rosca é essa? Qual rosca? Que é? Tava todo mundo levando a sério. Vocês entenderam já, né? Vocês entenderam. Todo mundo ok com isso? Todo mundo ok? Vamos fazer aqui um exemplo para ver? Essa rosca furada, vamos lá. Vocês estão bem piadistas hoje. Continuem assim. Vamos lá, vamos lá. Vamos preencher aqui uma função qualquer para a gente ler. Existe um mundo que você peça a dedução da quarta rodada. Que? Da dedução da tabela de 3 para 4. Como assim? A dedução, que é realmente O que você está chamando de dedução? fazer a tabela virar 1, tabela com 8 valores virar 16. Uai, você vai pegar essa tabela aqui, copiar embaixo, a metade de cima você vai botar mais uma variável, que é 0, e a metade de baixo com 1. Tenta seguir a mesma coisa que eu fiz na pequena, na de 2 variáveis para de 3 variáveis. Aí é o mesmo processo. Tipo, existe um que você peça a dedução de 3 para 4 ou de 4 para 5. Não estou entendendo qual a sua preocupação, mas assim... Não, assim, a prova é mais operacional. Do tipo assim, tem essa função aqui, minimiza aí. Aí pode ser que eu te dê um mapa, pode ser que eu te dê uma tabela, pode ser que eu te dê o circuito desenhado, porta lógica, eu vou falar, minimiza. Entendeu? A forma que você vai fazer isso Hã? Quem falou comigo? A forma que você vai fazer isso daí é contigo. É o quê? A forma que tu vai fazer essa minimização é com você. É. Não, com você, no caso. Comigo, não.
Eu já passei. Mas você, no caso. Tranquilo? Então vamos fazer uma função qualquer aqui. 1, 1, 1, 1. 1. 1. 1. 1. 1. Acho que assim tá bom. Talvez complicado, mais complicado, desnecessário, mas vamos assim. Então vamos lá. Vamos começar a juntar os bagulho. Tranquilo? Vamos pequeno e aí vamos crescendo eles, pode ser? Eu sei que eu posso juntar duas células vizinhas uma com a outra. Então eu posso juntar essa, assim, certo? Poderia, assim para cima. Eu posso ainda juntar assim amarelo aqui e eu posso fazer esse com esse, certo? Por exemplo. Todo mundo bem? Aí presta atenção. Vocês concordam comigo que esse vermelho é o vizinho desse vermelho? E aí ó, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu aqui atrás, ó. Aqui, ó. Quer dizer que eu posso juntar aqueles dois vermelhos ali, ó, que eu marquei de azul. Então, em vez de fazer isso, eu posso fazer assim, né? Certo? Mesma coisa no vermelho de baixo, né? Quer dizer que eu posso escrever assim, né? Um agrupamento com 4 caras. Eu vou ler ele aqui agora, os dois vermelhos. Vou fazer álgebra. E eu vou mostrar que dá para juntar aqueles dois vermelhos entre si. Mas vamos ler eles, tá? Em pedaços aqui. A parte de cima, que eu marquei de vermelho, o agrupamento vermelho, que está na metade de cima. O que é que todas aquelas células têm em comum? W barra Y barra. E o de baixo? W barra Y. Aí dá para botar o W barra em evidência, não dá? Então dá para falar que isso aqui é W barra Y barra mais Y, que é igual a W barrado, certo? Tudo bem, filho? Aí a pergunta, presta atenção, que eu vou inverter um pouco a pergunta, mas é a mesma pergunta ainda. Quais células correspondem, lá no mapa, correspondem a W barrado? W barrado está aqui e W barrado está aqui, certo? Vocês concordam comigo que W barrado são todas as células que estão naquelas duas colunas? E aí vocês concordam comigo que isso aí é o equivalente a juntar isso aqui tudo numa coisa só? Vocês pegaram a ideia? Todo mundo pegou a ideia? Como é que lê aquele agrupamento grandão? Y barrado. W barrado. Pergunta. Onde? Porque era esse, eu vou marcar de verde, era esse agrupamento aqui, tem ó, W igual a 0 e tem o Y igual a 1. Pegou? Não é difícil isso aqui, é mais vocês se adaptar à ideia de fazer isso. Assim, mas não é... Vocês já entenderam a parada? Pegando o contexto da prova, por exemplo. Sim. Passo a passo, você tem que primeiro, né? Não, você vai lá e marca esse vermelhão grandão aí. Uma vez. Claro, no final dos contos é... Eu estou fazendo devagarinho para vocês entenderem que tem uma lógica para chegar nessa coisa, para evitar que vocês façam, tipo, cagadas do tipo assim, um bicho de 6, assim. 6 não rola. Tudo bem? Só rola agrupamento de... Potência de 4. Ó, potência de 2. Potência de 4. Potência de 2. Todo mundo bem?
Aí, seguindo a mesma lógica, vocês concordam comigo que aquele azul, eu estou pegando um agrupamento de 2, certo? Mas cada um desses uns eu posso usar várias vezes, né? Vocês concordam comigo que, em vez de marcar o azul, eu poderia fazer um verde que é esse e esse? Já que é tudo vizinho mesmo? Sim? Vamos ler o azul e vamos ler o verde. O azul. Lê aí. O que todas as células que estão marcadas em azul têm em comum? Eles têm W. Lê na ordem. Eles têm W. Eles têm X barrado. Não, eles não têm Y. Porque aqui o Y é 0 e aqui o Y é 1. Então eles não têm Y. Mas tem o Z barrado. O azul é assim. O amarelo. O amarelo, ó. Fé. O verde. O que todas elas têm em comum? X barra. Z barra. O que tem menos letrinha? O verde. Tranquilo? O verde tem menos letrinha. Ok? E é o verde que você vai fazer. Todo. Quê? Qual a importância de ter menos letrinha? Menos letrinha vira menos circuito lá no final, quando você vai fazer o circuito. Não, mesmo o quê? Não é menos informação. Não, tipo, menos informação para reter. Vai te dar uma densidade maior, tem menos sinais, vai fazer um sistema com menos sinais. Senão, mais ou menos equivalente a dados. Mais ou menos, porque aí é que está o que eu não quero dizer, que tem menos informação. Porque a informação está ligada com a função lógica, né? Aqueles dois ali, tipo, no contexto dessa função lógica, vão me dar a mesma informação. No contexto da função lógica. Mas você concorda comigo que no verde eu uso menos símbolos para representar alguma coisa. Então é uma representação mais compacta. Mais o quê? Dinâmico. Dinâmico é que varia com o tempo. A gente não está falando nada de tempo aqui ainda. Acho que alguém ia perguntar aqui. Quê? O azul, o W soma? Não, o azul é o azul ali, ó. O azul é uma forma de enxergar e o verde é uma forma de enxergar. Isso. Porque o azul, ele tá... O azul eu juntei, tipo, com a linha só em cima e embaixo. É aquele que vai do limpo, sacou? E o de verde é como se ele estivesse fazendo isso. Isso. Ainda está tridimensional. O próximo que a gente vai fazer também é tridimensional, mas o bagulho já está ficando bem louco aqui. Mas eu poderia utilizar produto das somas aí no mapa de canal ou não? Como assim, produto das somas? Olhar os zeros da tabela. É o max termo. Ah, se você podia olhar os zeros? Exatamente. Nossa, essa é uma pergunta muito boa. Sim, você pode fazer tudo que eu estou fazendo, em vez de marcar os uns, você podia marcar os zeros e escrever os max termos. Hã? Eu vou deixar como exercício de hoje para quinta-feira. E aí na quinta-feira eu não vou estar aqui, eu vou estar numa conferência, o Mintz vai dar aula para vocês. E aí você tenta fazer em casa primeiro, porque senão você não vai entender nada quando ele fizer, tá? Pega essa daqui, escreve os zeros em vez dos uns, faz os agrupamentos e tenta fazer a leitura. Aí depois traz para ele, na quinta-feira, fala assim, professor, faz isso aqui só que com os max termos, por favor. Mas se você fizer isso sem ter feito em casa, acho que você não vai entender pouca coisa que vai acontecer. Diga. Você disse então que se marcar os zeros através do 1, você vai marcar os max termos, né? E esse aí então você está marcando os min termos. Estou marcando os min termos. Ou não exatamente os min termos. Min termos é o que está desenhado, é o que está marcado em 1. Mas na hora que eu faço o agrupamento, W barrado não é um min termo. Hã? W
É aquele agrupamento vermelho. Isso aqui não é um min-termo, porque a função de 4 variáveis, o min-termo tem que aparecer as 4 variáveis. Eu estou simplificando e aí não aparece as quatro variáveis. Eu estou reduzindo mesmo os símbolos. Que? Qual a pegadinha que dá para fazer? Faço a equação com min-termos nessa. Forma canônica. Forma canônica. Entendeu? Sim, pode ser que eu dê a tabela para você e fala, escreve aqui na forma canônica. Aí você fala assim, porra, eu não sei o que é forma canônica. Aí você sai, mas você viu que a gente gastou um tempão fazendo esses agrupamentos, simplificando, você fala, tem que fazer isso. Aí lê a parada e tá errado. Anota isso. Pra você se lembrar depois. Todo mundo bem? Faltou o amarelo, né? O que tem em comum em todas aquelas células que tem no amarelo? X, Y, Z. Como é que fica a função final, então? W barra, que é o agrupamento vermelho, mais X barra, Z barra, que é o agrupamento verde, mais X, Y, Z, que é o agrupamento amarelo. Todo mundo entendeu? Vocês já entenderam, cara. Todo mundo já entendeu. Vamos fazer um de 5 variáveis? Só para vocês não falarem que eu não fiz? Vamos lá, então? Você só usou o verde, poderia ter usado o azul no lugar do verde. Poderia, mas aí não é mínima a função que vai ficar. Espera aí, pessoal. Hã? Não entendi. Você fazia o agrupamento do amarelo, por exemplo, que deu X, Y, Z. Aí você fazia o agrupamento da X, Y, Z e dava. Não, aí só vai acontecer isso quando você pegar uma célula isolada. Todo mundo bem? Vamos fazer o de 5 variáveis uma vez. Uma vez. Só para vocês não falarem que eu nunca fiz. Ai, ai. Presta atenção. Para sair do mapa de 2 variáveis para o de 3, o que eu fiz? Eu clonei o mapa e aí encontrei onde é que ele tinha que encaixar no outro. Para sair do de 3 variáveis para esse daqui, eu clonei o mapa e dei um jeito de encaixar um no outro. Para sair desse aqui, para ir para o de 5 variáveis, o próximo que eu tenho que fazer? Fazer 2 desse e encontrar onde é que eles encaixam no outro. Ok? E assim sucessivamente. Só presta muita atenção no que eu vou fazer, porque eu não vou encaixar um no outro assim, visualmente, porque esse encaixe acontece numa 4ª dimensão. Ou, no caso aqui, uma 3ª dimensão. Aí eu não preciso nem desenhar mais no papel. E aí eu não tenho mais analogia para fazer com o papelzinho aqui do lado de fora para vocês, tá? Porque literalmente vai ser uma coisa... Vai ser, sabe o donut que vocês imaginaram, a rosquinha? Vai ser uma rosquinha em 4 dimensões. Tá? Aí, enfim. Então, presta atenção. Vai ter um dos mapas aqui. Sim. Quando for forma canônica, pode ser tanto com um termo ou mais termo. Sim. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. É uma rosquinha em 4 dimensões. Aí é uma parada muito doida. Já viu aquela representação de Tesseract, que é o cubo em 4 dimensões? Então, é tipo aquilo. Não fica pensando nisso, não. Não fica pensando nisso, não, que você vai ficar meio doido. Só aprende a fazer aqui. Copy, paste. Tem 2, certo? Tem 2, certo? Um deles é metade de cima da tabela, outro deles é metade de baixo da tabela. Qual que é a letra que vem antes do W? É uma pergunta sincera, não é sacanagem. V, beleza. Então eu vou botar o V igual a 0, vai ser, um deles vai representar a metade de cima da tabela e o outro vai representar a metade de baixo da tabela. Tranquilo? Mas elas são iguais, estão vendo? Aí, eu vou desenhar uma vez, mas a gente vai fazer o operacional aqui. Eu vou preencher e tal, para aprender a ler. Mas, eu vou desenhar assim um do lado do outro, é assim que você vai desenhar também.
Só que quando você desenhar um do lado do outro, o que você está querendo dizer é que tem um aqui e o outro aqui. E aí, eles têm, ó, presta atenção, essa linha é igual a essa, é igual a essa, que é igual a essa. Essa linha é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa. Por isso que não dá para eu desenhar a parada. Agora, mais. Tranquilo? Na prática, o que você vai fazer, tá? Você vai pensar assim. Aqui dentro, funciona igual a gente já tinha visto antes. Aqui dentro, funciona separado igual eu já tinha visto antes. O que eu preciso procurar a mais? Eu preciso procurar se tem coisas um em cima do outro aqui, ó. Tranquilo? Hã? Um em cima do outro assim, ó. Se tiver um aqui, se tiver um aqui, esses dois uns são vizinhos. Porque só mudou um bit. Qual o bit que mudou? Qual o bit que mudou? V. Aqui, qual é o endereço desse cara? V barrado WXYZ. Quem é o endereço desse cara? VWXYZ. Quantos bits mudaram? 1. Então esses dois caras são vizinhos. O V barrado é o quadradinho e o V é o quadradinho de baixo. Não, o V é o da esquerda todo. O V barrado. Não, V barrado. Você falou de cima e de baixo. Eu digo na representação tipo 3D que você estava fazendo. É, eu prefiro pensar que esse aqui é o V barrado e esse aqui é o V, né? Sei lá, mas na minha cabeça, mas na cabeça você faz do jeito que você quiser. Ou V de cima em vez de barrado. Eu prefiro. Saco. Como é que você determina isso? Então, porque se eu voltar, tipo, só lá naquela outra, e você tem que passar lá na prova e para mim a da esquerda que é o V barrado. Como é que é a pergunta? Por exemplo, não tem determinando, que ele é o Y. Tem aqui, ó, o V igual a 0 e o V igual a 1. Então, mas ele não tem determinando, tipo, se o da esquerda é o V ou se é o V barrado. Você vai lá e escreve, pô. Hã? Então é isso, é isso. Pergunta, Fred. Na hora que você vai escrever a função minimizada, por exemplo, nesse exemplo aí, na hora que ela for entrar o termo do produto, então o V está fora do termo do termo, né? É, porque eu vou... Imagina que essa aí é a função. Vamos lá, aproveitar esse... já vou deixar aqui, peraí. Imagina que essa aí é a função. Vou fazer o agrupamento azul. E aí eu vou ler o que tem em comum em todas essas células. W, X, Y, Z. E, por exemplo, vamos dar um exemplo. No primeiro mapa, tem um termo na parte de cima, está em cima do 1. Aqui? Tá. Aí no mapa 2 tem um termo, por exemplo, do lado do 1. Do lado colado. Hã? Pode ser esquerda, a esquerda do Aqui. Na Tá. hora que for fazer o agrupamento do segundo mapa e o agrupamento do primeiro mapa, o V ainda vai entrar, tipo... Vamos lá. Você concorda comigo que esse agrupamento azul continua existindo, né? Esse agrupamento azul continua existindo, né? Aí eu vou ter um vermelho que só interessa no o lado, só interessa ali. E eu vou ter um amarelo que só interessa aqui. Então o V vai estar lá. Lê para mim o vermelho. A pergunta é, o que tem em comum entre todas as coisas que estão no vermelho, naquele agrupamento vermelho? Calma. Calma. Lê na ordem alfabética. A primeira letra é o V. O V. Tá todo mundo de um lado só? Então vai ter V ou V barrado. Tá todo mundo do lado só, o vermelho, não tá? Então é V barrado WX Z. Lê o amarelo para mim. V X YZ. Isso aí. Já entenderam? Já entenderam. Agora é só fazer.
Vocês já entenderam. Todo mundo bem com isso? De boa? De boa. Eu vou andar mais para frente. E aí na quinta-feira, basicamente, vocês pedem para mim ficar fazendo vários desses para vocês, várias variações. Isso, foi aquilo, beleza? Então vamos lá, continuando. Vocês já entenderam aqui de 5 variáveis. O de 6 variáveis que se faz? Você bota mais, você duplica isso que está na tela, bota 4 coisas desse e aí fica doido. Tudo bem? Normalmente na prova cai de quantas variáveis? Grande. De 6 para 5 para 2. De 6 tem direto na prova. Hã? De 7 chega a ter? Não, de 7. Calma lá, é isso mesmo. Calma lá. De 6 tem um monte. Tá, mas calma, vamos por partes. Aprende a fazer o de 5 e treina um pouco o de 5, tá? Treina um pouco o de 5. Porque quando você vê o de maior, você vai querer fazer outras coisas. Pode acreditar em mim. Tá? Então presta muita atenção aqui. Presta muita atenção aqui comigo. Deixa eu marcar uma certa situação, tá? Que eu vou narrar uma certa situação para vocês. Porque até agora, vamos fazer uma coisa de 3 variáveis, tá? Para eu diminuir o tamanho da complexidade de novo. A, B, C, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Imagina que eu quero fazer uma função f que diz para mim se a marcha do meu carro está engatada ou não. Ok? Para o carro saber se está com a marcha engatada ou não, o computador do carro. Aí um carro normalmente tem 5 marchas à frente. 2, 3, 4, 5, certo? Tem uma marcha a ré, que anda para trás. Quando está engatado, isso aí também está engatado, né? Vou desenhar para cá, assim, ó. 6. Certo? 6. E ainda tem uma posição que é o neutro, né? Quando não tem nada engatado. Então, vocês concordam comigo que tem 7 posições possíveis que o câmbio do carro de 6 marchas e uma marcha ré pode estar, certo? Para eu representar 7 coisas diferentes, eu preciso de 3 variáveis. Todo mundo bem? Então vamos codificar, pode ser? Eu vou codificar meio que diretamente, do jeito que está escrito aí. A marcha ré é a marcha 6 e o neutro vai ser a marcha 0, pode ser? E a função f, eu estou tentando indicar onde que o carro está engatado, tá? Então vamos lá. 0, 0, 0, eu estou no neutro, então não estou engatado. Na marcha 1 eu estou engatado, na 2, na 3, na 4, na 5 e na 6. Certo? Representei a minha situação toda assim, do mundo físico? Sim. Aí eu vou... Repare que ficou um buraco aqui, né? Já vamos tratar desse buraco, porque é sobre esse buraco que eu quero falar. Mas aí eu vou lá, tem um sensor lá, sei lá, de algum jeito lá na alavanca lá do negócio. Isso entra em algum lugar e sai o resultado dessa F aqui. Aí a pergunta que eu faço é, a posição M da marcha só pode ser uma dessas. Fisicamente só pode ser uma dessas, né? Não tem nenhuma outra forma de eu fisicamente colocar em outra posição. Nesse problema em particular. Vocês concordam comigo? Isso quer dizer que essa linha, esse conjunto específico de entradas aqui, ó, M igual 1, 1, 1, ele é fisicamente impossível de acontecer nesse problema. Nessa situação particular que eu estou tratando. Certo? É uma situação impossível. Tudo bem? Só que na hora que eu faço o circuito ele sempre vai implementar o que eu chamo de uma função total, que é dizer o seguinte:
todas as entradas têm um correspondente aqui, na saída. Isso quer dizer uma função total. A função sabe processar todas as entradas possíveis. Não tem nenhum buraco no domínio da função, que é o conjunto de entradas, que a função não saiba o que fazer com aquilo. Tá? Isso quer dizer que não existe essa situação aqui de... Na hora que eu faço o circuito mesmo, não existe essa situação onde o circuito não faz alguma coisa ou não sabe o que fazer para um conjunto de entradas. Ele sempre faz alguma coisa. Aí eu preciso escolher. Porque vocês concordam comigo que onde está naquele buraco, se eu botar 0, tá tudo bem, né? Se botar 1 também, não é? Vocês concordam comigo? Se eu puser 0, tá tudo bem. Se eu puser 1, também tá tudo bem. Por quê? Porque essa combinação nunca vai aparecer na entrada, eu nunca vou excitar esse caso. Não é descartar. A gente vai aproveitar isso aqui. Presta atenção, o que eu vou fazer agora. A gente vai aproveitar isso aqui no contexto de minimização. Tá? Toda vez que tiver casos onde eu não me importo com a saída, eu vou chamar isso de don't care, que é literalmente a tradução de não importa. Tudo bem? Então eu vou inventar aqui agora um termo com vocês, é um termo técnico que chama don't care. Para todos aqueles casos onde eu não me importo se é 0 ou se é 1 naquela posição. Cuidado que o D não é. Não estou dizendo que o D é uma terceira coisa. 0 e 1 e o don't care. Eu estou dizendo que onde eu indicar com don't care, eu não me importo se for 0 ou se for 1. Você pode escolher do jeito que você quiser. O que ficar melhor. Beleza? Vamos ver onde isso implica na minimização. Vamos fazer a tabela, o mapa de Carnot dessa função. São 3 variáveis, certo? A, B, C. Ela é 0 aqui, na primeira linha, não vou nem marcar. Ela é 1 aqui, 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 aqui e aqui, certo? Todo mundo está vendo? E aqui, eu não me importo. Quer dizer que, se for 0, beleza, bota o 0 aí, se melhorar a sua vida. Se você quiser botar 1 aí para melhorar a sua vida, bota 1. É isso que está escrito aí. Tu entendeu, filho? Aquele D, naquele lugar que tem aquele D, eu estou falando o seguinte. Se você quiser botar um 0 ali e isso te ajudar, bota 0. Se você quiser botar 1 e isso te ajudar, bota 1. Mas eu não posso em nenhum momento, tipo assim, só pegar e tirar essa parte aqui. Por exemplo, se eu O que significa tirar essa parte? só não considerar, tipo, só descartar. E o que significa descartar? Apagar? Não tem como apagar, porque você vai apagar essa célula aqui, aí você vai fazer um mapa assim? Entendeu? Hã? Não existe esse buraco aí. Vou repetir, a função é uma função total. Toda hora as funções são totais. Quer dizer que as combinações, ela tem que saber lidar com todas as combinações de entrada. E aquela é uma combinação válida de entradas. É uma coincidência, assim, um fato do mundo físico que ela nunca vai acontecer. Mas ela é uma situação, logicamente, que precisa ser prevista. Não é teórico, é lógico mesmo. O seu circuito precisa saber ele tratar ela. Tá? E aí eu estou indicando isso com um don't care. E aí o don't care quer dizer o seguinte. Você pode escolher 0 ou você pode escolher 1. Aí presta atenção numa coisa. Eu posso escolher o don't care igual a 0. Quer dizer que eu não sou obrigado a agrupar o don't care, né? Porque se eu não agrupar, se o don't care não participar de agrupamento, implicitamente eu estou dizendo que eu vou botar um 0 naquela posição.
Só que ele pode participar de um agrupamento. E se ele participar de um agrupamento, implicitamente estou dizendo que ali tem que ter 1 para poder juntar com outro 1 de outra linha. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Isso quer dizer que eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso fazer esse agrupamento aqui. Hã? Que? Como assim fica indiferente? Não. Vamos por partes. Vamos ler com o don't care primeiro. Com o don't care igual a 1. Eu posso fazer esse agrupamento. O D pode participar de agrupamento. Ele está participando. Ele pode participar desse amarelo. E ele pode participar desse azul. Vocês concordam? Então vamos ler. Nesse caso aqui, a F é. Lê o vermelho para mim. O que mais? A. O que tem? Todas aquelas partes que eu marquei em vermelho tem em comum? A igual a 1. Lê para mim o amarelo. Lê para mim o azul. Certo? É certo? Todo mundo bem? E se eu não incluísse o don't care? Deixa eu copiar isso aqui. Oh, caramba. Copy. Se, em vez de falar assim, eu não me importo com o que tem aqui nessa linha da tabela, eu me adiantasse e prematuramente decidisse, eu falar assim, se não pode acontecer, vou botar um 0 porque não importa. Se eu tivesse feito isso, o que eu estou fazendo? Eu estou vindo aqui e deixando aqui em 0, não é? Vamos fazer os agrupamentos aí. Dá para fazer o vermelho, certo? Dá para aumentar esse vermelho? Para um de 4? Não dá. Dá para fazer esse amarelo aqui, certo? Dá para aumentar ele para um de 4? Dá para fazer esse azul aqui. Dá para aumentar para um de 4? Não. Precisa pegar mais alguma coisa? Não. Vamos ler isso aqui. Mais um onde? Dá para fazer vários ainda. Aqui? Precisa? Dá para fazer esse aqui também. Precisa? Não. Dá para fazer esse aqui também. Precisa? Não. Se você ficasse maior do que os outros, mas não fica. Todo mundo bem? Lê o vermelho para mim. A, B barra. Lê o amarelo para mim. Lê o azul para mim. A barra C. O que tem menos letrinha? A, B barra mais B, C barra mais A barra C, ou A mais B mais C? Então, vocês concordam comigo que tem uma vantagem de colocar um aqui, já que não importa, tem uma vantagem na hora de simplificar a função? Para isso que vai servir o don't care. Você pode usar ele nos agrupamentos, mas você não é obrigado a usar, que nem a gente é obrigado a usar os uns. Vocês entenderam essa ideia, noção do don't care, né? Tá? E aí mais ainda, porque na prova eu vou de alguma forma perguntar duas coisas. A primeira delas é, vou ver se você sabe usar o don't care aqui no contexto do mapa. Tá? Segunda coisa que eu vou tentar ver é se você consegue interpretar o que você fez aqui. E na hora que eu fiz esse D participar de qualquer um dos agrupamentos, o que eu estou fazendo é botando 1 aqui na linha da tabela verdade. Não tem buraco na tabela verdade, tá? Tem 0 e tem 1. Só que tem alguns lugares que eu não me importo se é 0 ou se é 1. Deixa livre para fazer o que for melhor aí, de algum sentido. Todo mundo pegou a ideia? Todo mundo sacou a ideia do don't care, né? Vocês vão treinar isso
mais, tá? Ai, ai. Vamos lá. Eu quero mostrar uma outra coisa para vocês. Presta bastante atenção no que eu vou fazer aqui. Deixa eu copiar essa coisa aqui, peraí. Quero aproveitar a mesma função aqui. Copy. Quero aproveitar a mesma função. Presta muita atenção agora no que eu vou fazer. Eu vou botar 0 aqui de propósito, tá? Eu vou botar 0 de propósito. Só para dar um efeito proposital, vocês vão entender por quê. Mas é um caso muito particular aqui que... vocês vão entender. Lembra na, sei lá, segunda aula que a gente começou a fazer tabela verdade? Aí eu desenhei alguma coisa assim, né? A, B, 1, 0, 1, 1, sei lá, A mais B, e aí a gente definiu assim, não foi? E aí eu convidei vocês a pensar assim, vamos dividir em 2 e vamos ler o que está escrito aqui? E a gente concluiu que aqui é B, não é copiar o B, e aqui é 1. Não foi isso que a gente concluiu? Na hora eu não dei nome para essa técnica, mas agora eu vou dar. Porque eu não estava interessado no nome. Isso aqui eu vou chamar de variável introduzida. E uma curiosidade. Eu só sei o nome em português para variável introduzida porque eu nunca vi um livro escrito em língua inglesa que desse um nome para esse conceito. A gente vai chamar de variável introduzida aqui. Ok? Professor, e o que isso tem a ver com a tabela do lado esquerdo? Eu posso fazer a mesma coisa. E aí eu vou ensinar vocês aqui agora a fazer. E aí presta muita atenção, porque você vai escolher uma das variáveis. Tem 3, né? Tem o A, tem o B e tem o C. Você vai escolher uma das variáveis para introduzir. Tá? Onde que eu vou introduzir? No lado direito da equação. Que só aparece 0 e 1, vai começar a aparecer letrinhas aqui. Tá? Professor, por que você faria isso? Porque eu transformei uma coisa de 4 linhas em uma coisa de 2 linhas. Hã? É. Eu posso reescrever essa tabela aqui assim. A. Pode ser 0 e pode ser 1. A mais B. Quando o A for 0, o resultado é B. Quando o A for 1, o resultado é 1. A tabela de baixo tem a mesma informação na tabela de cima. Só que vocês concordam comigo que tem 4 linhas aqui tem 2 linhas? Em algum sentido, diminuiu a complexidade, né? Em algum sentido, diminuiu a complexidade. A informação é a mesma. Você precisa saber ler a parada. Tranquilo? Mas diminuiu a complexidade em algum sentido. Em que sentido? No número de linhas. Vocês concordam comigo que isso aqui era um mapinha que tinha 4 células, e se eu fizer o mapa desse de baixo, tem 2 células? Cai pela metade. Isso quer dizer que, na hora que eu introduzo uma variável, o mapa de Carnot diminui pela metade também. Então, às vezes eu tenho uma coisa de 5 variáveis, e eu falo assim, caralho, eu não quero fazer esse mapa de 5, mas eu sei fazer o de 4. Introduz uma variável que vai virar um mapa de 4. Pegou? Se eu te der uma função de 6 variáveis, você vai fazer um mapa de 6 variáveis que nem um maluco? Não. Introduz uma variável e faz o de 5. Ou introduz 2 variáveis e faz um mapa de 4. Só que introduzir mais de uma variável complica mais a leitura do mapa de Carnot, tá? Bem mais. Tudo bem? Eu vou ensinar a fazer só com uma variável. Diga. Professor, é sempre mais vantajoso ou recomendado introduzir a variável menos significativa ou depende da tabela verdade? Eu sempre introduzo a variável menos significativa por uma questão bastante operacional, mas você pode escolher qualquer uma.
É só porque eu acho mais fácil de ver o que está acontecendo. Beleza? Então vamos lá, presta atenção. Eu vou escolher introduzir a variável menos significativa. Por quê? Porque eu acho mais fácil de visualizar já o que está acontecendo, sem precisar mexer na ordem das linhas da tabela, ou sem precisar ficar lendo coisa muito complicada. Por quê? Porque eu vou estar sempre lendo, olha só, 0. Já vou ler na ordem, 0, 0. 0, 1. 1, 0, 1, 1. Eu já vou ler na mesma ordem que está a tabela. Se eu escolher introduzir outra variável, aí vai complicar um pouco. Imagina que eu vou introduzir a variável B. Aí a linha 0, 0 está aqui, ó, aqui e aqui. Eu preciso juntar essas duas. Tu entendeu o problema que começa a acontecer? Fica mais difícil de ler. Mas se você ler certo, dá certo. Então, a minha recomendação sincera, tá? Faz a mesma coisa que eu faço porque eu sou burro. Então, se eu faço assim, é porque é assim que você devia fazer também, cara. Não fica tentando dar uma de gênio, não. Eu já decidi que eu sou burro e faço o que for mais fácil, pronto. Todo mundo é, né? Então, todo mundo eu não sei. Então, presta atenção. Tem 4 casos. Os 4 casos não vão aparecer aqui, mas vão aparecer já os casos interessantes. Com relação à variável C, o que está acontecendo aqui nessas duas linhas? Está copiando o C. Com relação à variável C, o que está acontecendo com essas duas linhas? Está constante igual a 1. Com relação à variável C, o que está acontecendo com essas duas linhas? Com relação à variável C, o que está acontecendo com essas duas linhas? C barra. Beleza? Vamos fazer o mapa de Carnot, então. Fazer o mapa. Agora vai ser um mapa assim, né? Onde eu tenho A, B. E aí vou marcar agora o que tem dentro das células. A primeira célula, correspondente ao endereço 00, corresponde a 2 linhas na tabela, essas 2 linhas aqui. O que eu tenho que botar lá no mapa? C. Próxima célula. O que eu tenho que botar no mapa? Próxima célula. O que eu preciso botar no mapa? Próxima célula. O que eu preciso botar no mapa? C barrado. Professor, como é que você lê isso aí agora? Presta atenção comigo. Eu estou gostando muito de vocês hoje, tá? Tipo assim. Vocês estão sendo minha turma preferida de vários semestres aqui, tá? Qual, Arthur? Não, mas ele não está aqui. Eu lembro quem é. Que na média vocês estão atentos e vocês estão perguntando e participativos. Assim. Continuem assim. Presta muita atenção. Tinha um teorema ali atrás que a gente usou o tempo todo para simplificar, que era x mais x barra é igual a 1, certo? Certo? Isso quer dizer que 1 eu posso reescrever como sendo C mais C barrado, não posso? Já que agora eu estou zoando o mapa, agora vamos... Hã? Agora é para macetar, é. Uai, mesma coisa aqui, ó. 1 eu posso escrever como sendo C mais C barrado, vocês concordam? Aí, você vai fazer a leitura do mapa. Você vai fazer em 2 passadas, tá? Faz uma primeira passagem. A primeira passagem você quer eliminar os Cs. Tá? Você vai se preocupar em juntar os Cs. C e C barra com coisas iguais. Depois que você faz a primeira passada, escreve o pedaço da função. Aí você vai ter um mapa que só tem 0 e 1 de novo. Aí você termina de fazer a leitura. Assim. Vocês concordam que eu posso juntar C com C? Sim? Vocês concordam que eu posso juntar C barrado com C barrado? Sim?
Essa função nem ficou tão boa assim, mas também não ficou tão ruim. Mas vocês concordam com isso, certo? E vocês concordam comigo que aquela célula que está sozinha, que eu escrevi C mais C barrado, ela é 1, né? Eu substituí 1 para ver se me ajudava. Aquele C mais C barrado daquela célula que eu não juntei, eu não sou obrigado a juntar agora, tá? Porque ela tinha 1. Quais que eu sou obrigado a juntar agora? As que tinha letrinha, essa e essa. Eu vou juntar todas as que tem letrinha. Todo mundo bem? As que originalmente não tinha letrinha, deixa lá, por enquanto. Então tá. Vamos ler o agrupamento vermelho. O que tem em comum em todas as células do agrupamento vermelho? A barra. O que mais? C. Tem C dentro de todas elas, não tem? Repare que a pergunta continua sendo a mesma. Por isso que eu ensino assim. Qual é a pergunta que você faz na hora de ler o agrupamento? O que é que todas as células têm em comum? Elas têm em comum o endereço e elas têm em comum o que tem dentro delas também. Que a gente não estava considerando, porque estava meio óbvio que A é 1, então vai multiplicar por 1 que dá na mesma. Só que aqui faz diferença. Por quê? Porque eu preciso multiplicar por C também. E aí ficou a barra, que veio do endereço, C, que veio do conteúdo. O agrupamento amarelo, o que todas elas têm em comum? BC barra. Beleza? Aí, feita a leitura da primeira passada, você vai passar o mapa limpo. Presta atenção. No lugar onde tinha a letrinha, e você cobriu a letrinha, você vai trazer um 0. Para indicar que já cumpriu aquele trabalho ali. No lugar onde tinha uns, e você cobriu com todas as combinações que você fracionou, que foi aquele caso ali, você vai virar don't care. Por quê? Porque é aquele termo pode ficar repetindo quantas vezes você precisar. Mas se você não precisar mais repetir, não repita. O don't care que te dá essa noção. E todo lugar onde você não fez nada, copia o que tinha lá. Ali tinha 1. Todo mundo pegou? Agora você otimiza esse mapa aqui. Só tem isso aqui, certo? Vou fazer de azul. Opa. Vou fazer de azul. Qual é... O que tem em comum em todas essas células azul? Oi? A, B barrado. Certo? A, B barrado. Tem duas variáveis endereçando, as duas variáveis apareceram ali. Aí a pergunta, isso aqui é igual a isso aqui? Tem que ser. Porque tem a mesma informação, é a mesma função. Tem que ser. Todo mundo pegou? Todo mundo pegou a lógica de fazer com a variável introduzida? Aqui parece meio bobo. Por quê? Porque aqui já estava relativamente fácil. Mas quando o mapa tem muitas variáveis, vale muito a pena tu sair do mapa de 5 e pro de 4, porque erra muito menos. Vale muito a pena tu sair do mapa de 6 pro de 5. O de 5 dá para fazer, o de 6 eu nem sei fazer. Qual o tamanho da função que vai ter na prova, filho? Quanto? Muito grande. Muito grande. Então você já sabe, né? Todo mundo ok? Alguma pergunta? Não? Pergunta ou não? Eu vou encerrar a aula e você pergunta. Tô meio em choque, nossa senhora. Então, deixa eu recapitular o que a gente viu. A gente viu muita coisa hoje, tá? A gente viu muita coisa. A gente reviu a história de formas canônicas. A gente viu formas canônicas. Aí a gente viu como é que faz o mapa, como é que faz a minimização com o mapa de Carnot. Mostrei para vocês a lógica de como é que eu pego um mapa
e aumento para o próximo nível, e aumenta para o próximo nível, e aumenta para o próximo nível. É sempre dobrando. Então, se eu tenho um mapa de n variáveis, eu copio ele para fazer o de n mais 1, eu copio ele e vejo onde que os dois se encaixam. Aí a gente viu, então, o mapa de 3 variáveis, que é esse aqui de baixo, esse aqui. A gente viu o mapa de 4 variáveis. A gente viu... Foi muita coisa, tá? A gente viu a noção de don't care. Ou a gente viu o mapa de 5 variáveis. E aí a lógica é de pensar que tem um em cima do outro. Tá? A gente viu essa coisa que eu chamei de don't care, que significa que você não se importa com algum caso. Pode ser vários don't care, tá? Lá no meio. Aqui foi um caso que eu inventei aqui agora e deu um só. Inclusive, fui muito feliz aqui nesse negócio. O meu freestyle está ficando cada dia melhor. Tá? Tô ficando com orgulho de mim. Mas a gente viu a noção do don't care e como é que isso me ajuda a otimizar a função, a minimizar. Tranquilo? Eu posso usar o don't care no agrupamento, mas eu não sou obrigado a colocar ele no agrupamento. E a gente viu essa noção de variável introduzida. E como faz o mapa com variável introduzida. Tranquilo? Na quinta-feira, repetindo, eu não vou estar aqui, o Mintso vai estar aqui. Professor, a gente pode fazer essa mesma coisa que fez por último com o don't care? Tipo, colocar CC e colocar o don't care junto? Pode, o don't care serve para qualquer coisa. Tranquilo? A traquinagem vai ser muito grande. A traquinagem é grande mesmo. Isso aqui tudo tem bem explicadinho no livro do Zelê. Então dá uma olhada no livro do Zelê, tá? Quinta-feira, agora dessa semana, eu vou estar viajando, mas o Mintso vai vir aqui e tal. Então, cara, peçam para ele fazer vários casos diferentes aqui, com don't care, com variável introduzida. Pede para ele ficar uma aula inteira só de exemplo, tá? Você gosta de fazer booleano. Bota para fazer booleano e coloca aqui. Pede para ele que ele faz aí um monte, tá? Na terça-feira da semana que vem, o que eu vou mostrar para vocês é... Presta atenção comigo. Se eu te der essa equação, você sabe fazer o circuito já. A gente discutiu isso na aula passada, né? Faz uma camada de NAND com 3 NANDs para cada um desses e uma segunda camada para somar. Não foi isso que a gente discutiu na aula passada? Vocês já sabem fazer isso. O que eu vou ver com vocês na aula que vem? Na aula que vem eu vou começar a mostrar 2 coisas, que aí são as últimas partes para a primeira prova. Como que eu faço, tendo a forma canônica, de implementar a função de maneira simples, sem tanta portinha lógica, na verdade com uma porta lógica, tipo, entre aspas, assim, tá? Em vez de fazer um monte de somador, multiplicador, tipo assim, a gente vai projetar um circuito que me ajuda a projetar outros circuitos, uma caixinha preta específica, tá? A gente vai começar a fazer uma biblioteca uma biblioteca de circuitinhos, de funções, que servem para implementar outras funções. Uma delas tem a ver com fazer as coisas na forma canônica, que é ler direto da tabela, e a outra forma é implementar o circuito com as variáveis introduzidas. Tá? Pode escolher. Na prova eu vou pedir uma coisa e a outra, mas na segunda e na terceira prova aí você faz do jeito que você achar melhor. Tá? Isso aqui eu vou chamar de circuitos com decodificadores. Eu vou usar um decodificador para isso. Aí a gente vai projetar esse circuito, vamos definir o que é isso. E o vermelho, eu vou projetar um circuito que chama multiplexador para fazer a coisa com a variável introduzida. Então a gente vai ter uma aula de multiplex, uma aula de decoder e aí acabou a matéria da primeira prova. Eu não sei o que a gente continua fazendo, porque a prova ainda tem bastante tempo até lá, né? Beleza, gente? Todo mundo bem? Bom descanso para vocês. Até comigo a semana que vem, até quinta-feira comigo.